Eu tenho uma história que me marcou muito, vou tentar ser breve, mas a oncologia tem muitas histórias. Vocês ainda não chegaram a conviver dentro de um ambiente, né, de um hospital oncológico, mas teve uma história que realmente aquela ali acabou comigo, porque era uma menina muito jovem, ela tinha 18 anos, parecia assim uma princesa da Disney, assim, branquinha, lourinha, do olho azul, aquela coisa mais linda do mundo, e eu estava no ambulatório do digestivo, e daí o meu chefe estava atendendo, isso foi lá no Hospital do Câncer de Barretos, e agora é o Hospital de Amor, né? E daí eu entrei na sala e falei assim, ué, essa menina é paciente? Como assim? Aí ele falou, não, ela tem um tumor no estômago e tal. Eu falei, gente, mas tão jovem assim, né? Estranho. Tudo bem, vamos lá. Aí, pô, o paciente chegou, diagnóstico de, exame de câncer de estômago, vamos fazer os exames de estadiamento. Fez os exames de estadiamento, já estava lá. O tumor estava todo espalhado na barriga. Aí, vamos ter que fazer a quimioterapia. Aí colocamos o cateterzinho, a menina foi fazer a quimioterapia dela. E num desses indas e vindas do hospital, eu sentei com ela e com a mãe dela para comecei a conversar. E descobri que o sonho dela era casar. E ela tinha um namoradinho, na época, né? E a família, assim, só sentou com ela, explicou, falou, olha, a doença dela está muito avançada, né, vai fazer quimioterapia, a evolução depende da resposta à quimioterapia. Mas, assim, já se sabia que o desfecho seria negativo. Já se tinha essa questão com a família. E daí, uma cena que me marcou muito, foi péssimo para mim isso. Péssimo em termos de sentimento, mas assim, aprendizado, né? Fica muito aprendizado. Ela evoluiu com disseminação da lesão na barriga e acabou fechando os dois ureteres, né? O canalzinho que leva o xixi do rim para a bexiga. E ela precisou fazer um procedimento, que chama nefrostomia, que você coloca um cateterzinho nas costas para poder drenar, né, a urina. Aí quando a gente foi explicar isso para ela, né, que ela precisava fazer esse procedimento e tudo mais, a primeira coisa que ela falou assim, mas doutor, como é que eu vou entrar no meu vestido de noiva com isso aí? Nossa. É difícil, né? Muito difícil. Olha, cara, é difícil. É difícil. Você não consegue. Eu até hoje eu me emociono só de lembrar dela, assim, porque todas as vezes que eu passava no hospital e via essa paciente, eu tinha um sentimento meio dúbio, assim, tipo assim, cara, tipo, eu não quero ver porque eu vou chorar, eu vou sofrer, mas ao mesmo tempo eu queria lá consolar essa menina, eu queria lá estar do lado dela, eu queria estar dando apoio para ela. E meu último encontro com ela, claro, ela acabou vindo a falecer, né, mas meu último encontro com ela estava indo na emergência, porque ela estava tendo alguma toxicidade à quimioterapia, e daí eu soube que ela tinha casado, ela conseguiu casar, né, fiquei muito feliz. E eu falei, e como é que tá o casamento? Como é que foi o casamento? Como é que foi tudo? Ela, eu queria muito arrumar minha casa. Só que eu tô tanto aqui no hospital que eu não consigo ir lá desembrulhar os presentes, não consigo ir lá montar minha casa e tal. E eu sabia que ela ia falecer. Eu sabia que o desfecho seria ruim, né? Mas, cara, é muito ruim, nossa. E você vê ela lá e, tipo assim, com expectativa de voltar para casa. Nossa Senhora. Então tem coisa que te marca muito na residência, assim, sabe? Tipo, são histórias assim, eu falo, cara, a vida é muito preciosa. Tudo que a gente vive, tudo que a gente encontra no hospital, cara, tudo é um aprendizado. Nem todo residente sabe valorizar esse tipo de coisa, né? Sim. Consegue perceber o quanto a gente lida com essas dificuldades e quanto isso faz a gente valorizar o que a gente tem, a família que a gente tem, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Quando é que essa menina de 18 anos ia imaginar que ela ia ter câncer? Né? Que ia morrer com 18, 19 anos. Uma doença tão disseminada numa paciente tão jovem. Terrível. Terrível mesmo. E esse tipo de tragédia você não tem como... Você não se adapta, né? A verdade Nunca. é que sempre me perguntam, né? Como é que você lida com isso? Tanta situação ruim, né? Mas assim, a verdade é que você vai lidando conforme ela vai aparecendo, né? A gente, ainda mais, acho que o médico tem dificuldade de lidar com o paciente crítico, paciente grave, enfim, com prognóstico reservado. E o cirurgião mais ainda, né? Eu acho que a gente, como cirurgião, tem a característica de querer resolver. A gente quer operar. E quando a gente tem que virar para o paciente e falar, ó, não dá para operar, eu acho que é mais difícil. Acho que é característica pessoal de quem escolhe a cirurgia, eu acho que tem uma dificuldade nesse ponto, né? Saber não operar, saber não indicar uma cirurgia, saber entender que não adianta. Algumas coisas não adiantam. A gente tem que passar para um outro lado, né? A gente tem que dar conforto, a gente tem que pensar, se fosse alguém da minha família, o que essa pessoa ia querer agora, né? Então, acho que isso é um aprendizado muito importante. E é difícil, muito difícil. Acho que todas as etapas da vida na residência são aprendizados, né?
Sim. conversar com a família, fazer o pré-operatório, operar, ver o doente no CTI, ver o doente na enfermaria, ver o doente no consultório. São várias etapas que estão sempre ensinando pra gente, né? É muito gratificante quando você consegue, de fato, ajudar a pessoa, resolver o problema dela. Tem gente que... E é muito engraçado como é que... Eu preciso parar para contar das histórias da oncologia. São muitas, né? Nossa, são incríveis, assim. Uma vez eu vou contar outra rapidinho. Eu encontrei uma senhora, tinha seus 60 e poucos anos, ela tinha feito uma cirurgia de mama com esvaziamento da axila. Né? Por consequência disso, ela ficou com um linfedema no braço. Mas assim, era um linfedema... Considerável. De respeito. Sim, muita coisa. A mão dela parecia o dedo dela estava dessa grossura. E ela não conseguia mais usar a mão virou um peso para ela, né? E ela pediu, ela falou assim, doutor, amputa meu braço. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse braço. E assim, ela ficou muito feliz que amputou um braço. Porque assim, o braço dela era saudável, ele ficou doente por conta da cirurgia da mama. É uma das sequelas da cirurgia, a gente sabe que isso acontece. Mas assim, como essa pessoa ficou feliz porque amputou um braço, entendeu? Sim. E é tudo muito relativo, né? A gente aprende essas coisas durante a nossa convivência. E a gente tem que valorizar o sentimento do paciente, né? A verdade é que a gente não está na situação dele. A gente está vendo o quadro clínico dele, às vezes a gente entende a doença melhor do que ele, mas o paciente que tem a doença, ele que sabe o que ele quer. Então, acho que isso é muito importante na nossa área, né? Então, pensar que realmente é um outro cenário. Ele, a partir do momento que ele recebeu um diagnóstico, ele percebeu o que vai acontecer com ele, muitas vezes ele sabe. A gente fica com medo de falar assim, se eu tenho um câncer, se eu... Enfim, mas ele sabe. Ele já está esperando, né? Isso é importante, entender que ele é um sujeito ativo, né, no tratamento dele também. Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quer ver esse vídeo na íntegra, acesse o meu canal do YouTube, Dr. Adolfo Bamonde, vai na aba do ao vivo, que esse episódio vai estar lá, tá ok? E se você quiser também pode acessar o link da bio do meu Instagram, @doutor.adolfobamonde. Muito obrigado.